Seja Action, seja empreendedor, vamos para a parte 3 do livro A Startup Enxuta. Se você não viu o vídeo anterior, assista, e também vale muito a pena ver esse livro. Eu vou deixar na descrição o link para você adquirir ele, caso tenha interesse. Parte 3, a aceleração, relata 5 temas. Agrupar em lotes, crescer, adaptar, inovar, epílogo, não desperdice. Liguem seus motores. A maioria das decisões que as startups enfrentam não são bem definidas. Com que frequência devemos lançar um produto? Há algum motivo para lançarmos toda semana em vez de todo dia, trimestralmente ou anualmente? Os lançamentos de produtos acarretam esforço extra e, assim, do ponto de vista da eficiência, o lançamento muitas vezes deixa menos tempo para nos dedicarmos à construção do produto. No entanto, esperar muito tempo para lançar pode levar ao desperdício supremo, fazer algo que ninguém quer. Quanto tempo e energia as empresas devem investir em infraestrutura e planejamento antecipados na expectativa do sucesso? Se for muito, desperdiçaremos tempo precioso que poderia ter sido gasto em aprendizagem. O valor numa startup não é a criação de coisas, mas a aprendizagem validada acerca de como desenvolver um negócio sustentável. O crescimento sustentável segue em um dos 3 motores de crescimento: pago, viral ou recorrente. Ao identificar o motor de crescimento que uma startup está usando, pode-se então direcionar a energia onde será mais eficaz para o crescimento do negócio. Cada motor requer foco em métricas únicas para avaliar o sucesso dos novos produtos e priorizar novos experimentos. Agrupar em lotes. Lotes pequenos no empreendedorismo. Quando ensino esse método aos empreendedores, não raro começo com histórias sobre manufatura. Em pouco tempo posso ver expressões de questionamento. O que isso tem a ver com minha startup? A teoria que é a base do sucesso da Toyota pode ser utilizada para melhorar substancialmente a velocidade pela qual as startups encontram a aprendizagem validada. A Toyota descobriu que os lotes pequenos tornavam suas fábricas mais eficientes. A lição fundamental não é que todos devem estar lançando melhorias 50 vezes por dia, mas que, ao reduzir o tamanho do lote, possamos atravessar um ciclo de feedback, construir, medir e aprender, com mais rapidez do que os nossos concorrentes. A capacidade de aprender mais rápido com os clientes é a vantagem competitiva essencial que as startups devem possuir. Pequenos lotes na educação. Nem todos os tipos de produto como existem hoje permitem mudanças de projeto em pequenos lotes, mas isso não é uma desculpa para permanecer utilizando métodos superados. Uma quantidade significativa de trabalho pode ser necessária para permitir que os inovadores façam experimentos em pequenos lotes. A espiral morte dos grandes lotes. O instinto de trabalhar em grandes lotes é tão forte que, mesmo quando um sistema de grandes lotes não funciona, temos a tendência de nos culpar. Os grandes lotes tendem a crescer ao longo do tempo. Como passar o lote para frente muitas vezes resulta em um trabalho adicional, atrasos e interrupções, todos têm o incentivo de trabalhar em lotes cada vez maiores, tentando minimizar essas despesas gerais. Trabalhei numa empresa que entrou nessa espiral da morte. Trabalhávamos meses numa versão de um produto incrível. A versão original tinha ficado anos em produção e as expectativas para o próximo lançamento eram muito altas. Mas, quanto mais tempo trabalhávamos, mais receosos ficávamos a respeito de como os clientes reagiriam quando enfim visse a nova versão. Em proporção aos nossos planos ambiciosos, no mesmo grau de crescimento, a quantidade de bugs
conflitos e problemas com os quais tínhamos de lidar. Em pouco tempo, ficamos numa situação em que não podíamos lançar nada. Nossa data de lançamento pareceu se perder na distância. Quanto mais trabalhávamos, mais tínhamos para fazer. A falta de capacidade de lançar o produto acabou precipitando uma crise e uma mudança de gerenciamento, tudo por causa da armadilha dos grandes lotes. A startup enxuta só funcionará se formos capazes de construir uma organização tão adaptável e ágil quanto aos desafios encontrados por ela. Isso requer atacar os desafios humanos inerentes à nova maneira de trabalho. Crescer. De onde vem o crescimento? O motor de crescimento é um mecanismo que as startups utilizam para alcançar um crescimento sustentável. O crescimento sustentável se caracteriza por uma regra simples. Os novos clientes surgem das ações dos clientes passados. Há 4 maneiras principais de os clientes passados impulsionarem os clientes sustentáveis. 1. O boca a boca. 2. Como efeito colateral da utilização do produto. Um exemplo são as roupas da Farm. O 3. Por meio de publicidade financiadas, anúncios no Facebook Ads ou no Google Ads. 4. Por meio de compra ou do uso repetido. Um exemplo são um pacote por assinatura mensal como a Netflix. Essas fontes de crescimento sustentável movimentam um ciclo de feedback que denominei motores de crescimento. Cada um é como um motor de combustão, girando repetidas vezes. Quanto mais rápido o ciclo é completado, mais rápido a empresa crescerá. Cada motor possui um conjunto intrínseco de métricas que determinam com que rapidez uma empresa pode crescer ao utilizá-lo. Os 3 motores de crescimento. Como é importante que as startups utilizem um tipo certo de métricas acionáveis para avaliar o progresso. Os motores de crescimento são projetados para dar às startups um conjunto relativamente pequeno de métricas sobre as quais concentrar as energias. O motor de crescimento recorrente. As empresas que utilizam o motor de crescimento recorrente monitoram a taxa de atrito com a taxa de rotatividade com muita atenção. A taxa de rotatividade é definida como a fração de clientes de qualquer período que não permanecem comprometidos com o produto da empresa. As regras que governam o motor de crescimento recorrente são muito simples. Se a taxa de aquisição de novos clientes superar a taxa de rotatividade, o produto crescerá. A velocidade de crescimento determina-se pelo que denomino taxa de composição, que é a taxa de crescimento natural menos a taxa de rotatividade. Como uma conta bancária que acumula juros compostos, ter uma alta taxa de composição levará a um crescimento muito rápido, sem propaganda, crescimento viral ou truques de publicidade. O motor de crescimento viral. As redes sociais online e a Tupperware são exemplos de produtos para os quais os clientes realizam a maior parte do marketing. O conhecimento do produto se espalha com rapidez de pessoa para pessoa, da mesma forma que um vírus se torna epidêmico. Isso é diferente de um simples crescimento boca a boca, como discutido anteriormente. Em vez disso, os produtos que apresentam crescimento viral dependem da transmissão de pessoa para pessoa como consequência necessária do uso normal do produto. Os clientes não estão agindo intencionalmente como divulgadores, não tentam necessariamente espalhar informações sobre o produto. O crescimento ocorre de modo automático, como efeito de colateral do uso do produto por parte dos clientes. Viroses não são opcionais. Como os outros motores de crescimento, o motor viral é acionado por um ciclo de feedback que pode ser quantificado. É denominado ciclo viral e sua velocidade se determina por um término matemático simples chamado coeficiente viral. Quanto maior for esse coeficiente, mais rápido o produto se espalhará. O coeficiente viral mede quantos novos clientes utilizarão o produto como consequência de cada novo cliente inscrito. Em outras palavras, quantos amigos os clientes irão trazer com eles.
Como cada amigo também é um novo cliente, ele tem a oportunidade de recrutar ainda mais amigos. A troca monetária não condiciona novo crescimento. É útil apenas como indicador de que os clientes valorizam o produto o suficiente para pagar por ele. O motor de crescimento pago. Como os outros motores, o motor de crescimento pago é acionado por um ciclo de feedback. Cada cliente paga uma determinada soma em dinheiro para o produto durante seu tempo de vida como cliente. Depois que os custos variáveis são deduzidos, isso em geral é denominado valor de tempo de vida, Lifetime Value, LTV, do cliente. Essa receita pode ser investida no crescimento mediante a compra de propaganda. Uma ressalva técnica. As startups bem-sucedidas se concentram, em geral, em apenas um motor de crescimento, especializando-se em tudo que é requerido para fazê-lo funcionar. Portanto, recomendo enfaticamente que as startups enfoquem em um motor por vez. A maioria dos empreendedores já tem uma hipótese do tipo salto de fé a respeito de qual motor é mais propenso a funcionar. Caso contrário, o tempo gasto fora do prédio com os clientes rapidamente surgirá um motor que pareça lucrativo. Apenas após perseverar no motor a fundo, uma startup deve considerar um pivô para outro tipo de motor. Se você está gostando do vídeo, curta, compartilhe, isso é importante para o crescimento do canal. Quando os motores param de funcionar? Manter o motor de crescimento de uma startup funcionando é difícil. Mas a verdade é que todos os motores de crescimento acabam ficando sem gasolina. Todos os motores estão relacionados a determinado conjunto de clientes e seus hábitos, preferências, canais publicitários e interconexões. Em algum momento, esse conjunto de clientes será exaurido. Pode levar muito ou pouco tempo, dependendo do setor e do time. Adaptar, criando uma organização adaptativa. Desenvolvendo um programa de treinamento que era tão bom que os novos funcionários já tornavam produtivos no primeiro dia de emprego. Em apenas poucas semanas, esses funcionários já contribuíam num alto nível. Requereu um grande esforço para padronizar nosso processo de trabalho e elaborar o programa de conceitos que os novos funcionários deviam aprender. Para cada novo engenheiro seria designado um motor, que ajudaria o novo funcionário a se acostumar com os diversos sistemas, conceitos e técnicas de que ele precisaria para se tornar produtivo na IMVU. Os desempenhos do mentor e da pessoa orientada estavam vinculados para que os mentores oferecessem esse treinamento com seriedade. Denominam essa construção de organização adaptativa, ou seja, aquela que ajusta de modo automático o seu processo e desempenho às condições correntes. É possível ir rápido demais? As startups são uma luta de vida e mortes. Para aprender como construir uma empresa sustentável, antes que ela fique sem recursos e morra. O ciclo de feedback construir, medir e aprender é o processo contínuo. Não paramos após um produto mínimo viável, mas utilizamos o que aprendemos para chegar o imediato ao trabalho na próxima interação. A sabedoria dos 5 porquês. Para acelerar as startups enxutas, precisamos de um processo que forneça um ciclo de feedback natural. Quando estamos indo rápido demais, causamos mais problemas. Processos adaptativos nos forçam a desacelerar e investir na prevenção dos problemas que estão desperdiçando tempo no momento. Quando os esforços preventivos surgem efeito, é natural que aceleremos de novo. A alternativa é utilizar um sistema denominado 5 porquês para realizar investimentos incrementais e desenvolver um processo da startup de modo gradual. A ideia básica dos 5 porquês é ligar os investimentos diretamente à prevenção dos sintomas mais problemáticos. O sistema adota seu nome de método investigativo de formular a pergunta por que 5 vezes para compreender o que aconteceu, a causa raiz. Se você já teve de responder a uma criança que quer saber por que 5 vezes o céu é azul e continua perguntando por quê, depois de cada resposta está familiarizado com isso. Essa técnica foi desenvolvida como ferramenta sistemática de solução de problemas por Taishi
Ono, pai do sistema da produção da Toyota. Adaptei esse sistema para a utilização no modelo A Startup Enxuta com algumas mudanças idealizadas especificamente para as startups. Diante de um problema, você já parou e perguntou por que 5 vezes? Repetir por que 5 vezes desse jeito pode ajudar a revelar o problema original e corrigi-lo. Ao perguntar e responder por que 5 vezes, podemos chegar à causa real do problema, que está, em geral, escondida atrás de sintomas mais óbvios. Regulador automático de velocidade. A abordagem dos 5 porquês atua como um regulador natural da velocidade. Quanto mais problemas você tem, mais investe em soluções para esses problemas. A maldição das 5 culpas. Precisamos de sistemas como 5 porquês para superar nossas limitações psicológicas, pois tendemos a reagir de forma exagerada ao que está acontecendo no momento. Também tendemos a ficar frustrados se as coisas acontecem de uma maneira que não prevíamos. Precisamos de sistemas como 5 porquês para superar nossas limitações psicológicas, pois tendemos a reagir de forma exagerada ao que está acontecendo no momento. Também tendemos a ficar frustrados se as coisas acontecem de uma maneira que não prevíamos. Sobre as reuniões, qualquer que seja deixado fora da discussão acaba sendo alvo da culpa. Dando a partida. Peço às equipes que adotem essas regras simples. Primeiro, ser tolerante em relação a todos os erros na primeira vez. Segundo, nunca permitir que o mesmo erro seja cometido 2 vezes. A primeira regra é estimular as pessoas a se acostumar a ser compassiva com os erros, em particular com os erros dos outros. Lembre-se, a maioria dos erros é provocada por sistemas imperfeitos, não por pessoas más. A segunda regra motiva as pessoas a fazerem investimentos proporcionais em prevenção. Enfrentando verdades desagradáveis. É preciso se preparar para o fato de que os 5 porquês vão revelar fatos desagradáveis a respeito da sua organização, em particular no início. Vão existir investimentos ou prevenção que consomem tempo e dinheiro que podiam ser investidos em novos produtos ou recursos. Design. Um líder para os 5 porquês. O líder para os 5 porquês é o principal responsável pelo processo. Ele é o agente de mudança primordial. As pessoas nessa posição podem avaliar a qualidade das reuniões e se os investimentos em prevenção que estão sendo realizados têm compensado. Isso é o que enfatizei antes, ou seja, que uma boa reunião de 5 porquês possui 2 resultados, a aprendizagem e ação. Os investimentos proporcionais que resultam dessa reunião são evidentes e valiosos, mas a aprendizagem são muito mais sutis, mais incríveis para crescer como programadores e como equipe. Adaptando-se a lotes menores. Ano 1. Alcançando o fracasso. No fim, a equipe de Greg, personagem do livro, falhou em satisfazer as necessidades dos clientes que estava tentando atender. Apesar de construir o produto conforme a especificação, e porque a próxima versão teve de passar pelo mesmo processo em cascata, o time levou 9 meses para a correção. Esse é o caso clássico de alcançar o fracasso, ou seja, executar com sucesso um plano imperfeito. Ano 2, memória muscular. Como Greg afirma, as organizações possuem memória muscular, sendo difícil para as pessoas desaprender hábitos antigos. Ano 3, a explosão. O foco de cada equipe é interagir com os clientes o mais rápido possível, realizando experimentos e, em seguida, usando a aprendizagem validada e tomando decisões de investimento em tempo real a respeito do que trabalhar. O trabalho de uma startup nunca está acabado, porque, como discutimos no capítulo 2, mesmo empresas estabelecidas devem se esforçar para achar novas fontes de crescimento por meio da inovação radical. Inovar. A sabedoria convencional sustenta que, quando as empresas ficam maiores, perdem inevitavelmente a capacidade de inovação, criatividade e crescimento.
Acredito que isso está errado. À medida que as startups crescem, os empreendedores podem construir organizações que aprendem a equilibrar as necessidades dos clientes existentes com os desafios de achar novos clientes, gerenciando linhas existentes de negócio e explorando novos modelos de negócio, tudo ao mesmo tempo. Como fomentar a inovação radical? Na minha experiência, relata Eric, as equipes das startups requerem 3 atributos estruturais: recursos escassos mais seguros, autoridade independente para desenvolver seus negócios e interesse pessoal no resultado. Recursos escassos mais seguros. Um orçamento muito grande é tão prejudicial quanto um muito pequeno. Como os incontáveis fracassos das Ponto, como podem atestar, as startups são muito sensíveis às mudanças orçamentárias no meio do caminho. É extremamente raro para uma startup independente perder 10% do seu dinheiro em caixa de maneira repentina. Em diversos casos, isso seria um golpe fatal, pois as startups independentes são administradas com pequena margem para erro. Dessa maneira, as startups são, ao mesmo tempo, mais fáceis e mais exigentes de administrar do que as divisões de companhias tradicionais. Requerem muito menos capital total, mas esse capital deve estar absolutamente seguro em relação a interferências. Autoridade independente para o desenvolvimento. As equipes das startups precisam de autonomia completa para construir e comercializar novos produtos dentro do seu mandato limitado. Interferências e aprovações desaceleram o ciclo de feedback, construir, medir e aprender, e inibindo a aprendizagem e a responsabilização. As startups requerem que tais obstáculos sejam mantidos no mínimo absoluto. O interesse pessoal no resultado. Os empreendedores precisam ter interesse pessoal no resultado de suas criações. Onde o seu sistema de bônus precisa ser utilizado, os melhores incentivos são vinculados ao desempenho ao longo prazo da inovação. Criando uma plataforma de experimentação. Protegendo a organização controladora, você deve ficar capaz de identificar os diversos problemas dessa situação. A utilização de métricas de vaidade em vez de métricas acionáveis, tempo de ciclo muito longo, uso de lotes grandes, hipótese de crescimento incerta, projeto experimental fraco, coerência de posse da equipe e, dessa maneira, quase nenhuma aprendizagem. Medos racionais. É importante salientar que esse medo é bem fundamentado. A sabotagem é uma resposta racional de gerentes cujo território é ameaçado. Aquela empresa não é uma startup minúscula, casual, sem nada a perder. Uma empresa estabelecida tem muito a perder. Se a receita da principal atividade diminuir, cabeças rolarão. Não é algo a ser encarado como desdém. Os perigos de esconder a inovação dentro da caixa preta. O fato de que a inovação foi um sucesso não é justificativa para o comportamento desonesto. Do ponto de vista dos gerentes estabelecidos, a mensagem é clara. Se você não estiver por dentro, ficará sujeito a ser pego de surpresa por esse tipo de segredo. Criando uma área restrita para inovação. A área restrita também promove a interação rápida. Quando as pessoas têm a oportunidade de observar um projeto do princípio ao fim e o trabalho é realizado em lotes pequenos e fornece um veredito claro com rapidez, elas se beneficiam do poder do feedback. Todas as vezes que fracassam em mover os números, têm uma oportunidade real de agir sobre suas descobertas de imediato. Portanto, essas equipes tendem a convergir para soluções ideais com rapidez, mesmo que comece com ideais muito ruins. Cultivando o portfólio administrativo. Empreender é um cargo. Algumas pessoas são inventores natos, que preferem trabalhar sem a pressão nem a expectativa das fases posteriores do negócio. Outras são ambiciosas e consideram a inovação um caminho rumo à alta direção da empresa. Outras, ainda, são especialmente versadas no gerenciamento de negócios estabelecidos, terceirizações, na maximização da eficiência e na redução dos custos. As pessoas devem poder achar os tipos de tarefas aos quais se adaptam melhor. Virando status quo. Em última análise,
A startup enxuta é um arcabouço e não um esquema de etapas a seguir. É projetada para ser adaptada às condições de cada empresa específica. Em vez de copiar o que os outros fizeram, técnicas como os 5 porquês permitem que você construa algo que é perfeitamente apropriado para a sua empresa. Epílogo: não desperdice. Como Peter Drucker, personagem no livro, afirmou, sem dúvida, não há nada tão inútil quanto fazer com grande eficiência o que não deveria ter feito de modo algum. Superpoderes organizacionais. Priorizando o sistema. Alguns perigos. Pseudociência do desenvolvimento do produto. Toda inovação começa com a visão. O que acontece depois disso é decisivo. Um novo programa de pesquisa. Neste livro, eu propus um método, a contabilidade para a inovação, usando um modelo financeiro bem definido e um motor de crescimento. No entanto, é simplista supor que seja o melhor método possível. Enquanto é adotado em cada vez mais empresas, novas técnicas sem dúvida serão sugeridas, e temos de ser capazes de avaliar as novas ideias com o máximo de rigor. Em conclusão, implantação contínua, apesar de ser um assunto extremamente técnico, é de grande importância para possibilitar os ciclos rápidos, lotes pequenos e toda a experimentação desejada em uma startup. Se você está gostando do vídeo, curta, compartilha, deixe o feedback nos comentários, isso é importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo. Seja Actio, seja empreendedor. Até mais!